Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora falar da diferenciabilidade do fluxo e do cálculo de derivadas de soluções em relação às condições iniciais, a equação linear variacional. Então, para entendermos a origem das expressões que nós vamos deduzir, vamos provar, vamos primeiro assumir que o fluxo é diferenciável e derivar formalmente a equação diferencial para compreendermos qual deve ser a expressão da derivada. Okay? Feito isto, saberemos o que temos que provar logo depois. Okay? Então, vamos olhar para a equação diferencial x' igual a f de x, como sempre, na teoria das equações diferenciais, e sabemos que o fluxo, por definição, ele satisfaz esta relação, ou seja, a derivada em relação ao tempo de qualquer solução é exatamente o f calculado na solução nesse mesmo tempo. Esta é, digamos, o que significa uma solução de uma equação diferencial. Okay? Se a φ fosse suficientemente diferenciável, pela regra da cadeia e pelo lema de Schwartz, que diz que as derivadas parciais mistas não dependem da ordem de derivação, nós deveríamos ter, né, que a derivada em relação ao tempo da derivada da minha solução φ em relação a uma das variáveis t0 ou x0, né, z é qualquer uma das variáveis t0 ou x0, a derivada em relação ao tempo da derivada em relação a t0 ou x0 deverá ser igual a trocar a ordem de integração, a de derivação é igual à derivada em relação a t0 ou x0 aplicada à derivada em relação ao tempo, pelo Schwartz, pelo lema de Schwartz. Né? Mas a derivada em relação ao tempo, eu conheço, é a função original, aplicada na solução. Ok? Então eu obteria a derivada em relação ao t0 ou a x0 da função f calculada na solução. F de t, φ de t, t0, x0. Ok? Mas, pela regra da derivada da função composta, agora, eu tenho uma função de duas variáveis, f de t, x, e no lugar de x tenho a função φ. Eu vou derivar em relação a uma das variáveis da função φ, dos parâmetros da função φ, ok? Então isto é exatamente a derivada em relação à segunda coordenada da f, a derivada em relação a x da f, calculada em t, φ de t, vezes a derivada em relação a t0 ou x0 da própria função φ. Ok? Mas agora reparem que isto é uma equação diferencial. A derivada em relação a t desta derivada parcial é igual a esta aplicação linear calculada, aplicada na própria função que eu derivei em relação ao tempo aqui. Então, esta é uma equação diferencial linear, okay? Não autónoma, certo? Que depende da aplicação tangente, da derivada parcial da função f em relação a x, que é uma aplicação linear. Uma vez que f, né, é uma aplicação diferenciável. Então, a derivada da nossa solução em relação a t0 ou em relação a x0 seria uma solução da equação diferencial ordinária seguinte. y' igual à derivada parcial em relação a x calculada na solução φ de t, né, vezes y, onde o a t0, x0 é a derivada parcial em relação a x da f tx calculada no ponto φ de t. Isto aqui é uma aplicação linear em Rn, né, que é a derivada da f tx em relação a x. Isto é uma equação linear homogénea e não autónoma. Okay? Mas nós já sabemos que esta equação tem uma solução única desde que esta aplicação, desde que esta derivada parcial seja contínua em t, o que é verdade se a f for de classe C1. Né? Se a f for de classe C1, eu tenho que a derivada é contínua e isso é tudo que eu preciso para garantir a solução desta equação diferencial. Então este argumento, por enquanto, é apenas uma motivação, porque assumimos a diferenciabilidade de φ para chegar a esta expressão, certo? Então nós precisamos de provar, antes disto, que a aplicação φ, de fato,
é diferenciável em relação a t0 e a x0. Okay? Mas veremos que a prova desta diferenciabilidade, se f for C1, consiste em mostrar diretamente o quê? Que, primeiro, a derivada parcial em relação a derivada parcial de φ em relação ao tempo inicial ou à condição inicial está bem definida, é contínua e que ela é uma solução da equação diferencial ordinária linear homogénea não autónoma definida acima, que é também conhecida como a equação linear variacional, okay? Pois ela determina as derivadas ou as variações das soluções da equação x' igual a f de x. Okay? Isto vai ser a demonstração. Então, este é o teorema de diferenciabilidade do fluxo. Se f de ômega em E é a função que dá a equação diferencial e a derivada parcial em relação a x, esta função de ômega na família das aplicações lineares contínuas de E em E, são ambas aplicações contínuas no aberto ômega em R vezes E, então o fluxo φ de D em E, em que D é o domínio do fluxo, da equação diferencial x' igual a f de x, é de classe C1 e as suas derivadas parciais satisfazem estas relações. A derivada parcial em relação a t de φt é exatamente f de t φ de t, isso aí é o fato de ser uma solução de uma equação diferencial, já conhecemos, não é nada novo. O que é novo é o seguinte, a derivada em relação ao tempo inicial de φ de t, t0, x0, a derivada em relação a t0, e a derivada em relação à condição inicial x0, derivada parcial em relação a x0, de φ de t, t0, x0, são soluções de uma equação diferencial y' igual a delta x de fx φ de t, t0, x0, vezes y, com condições iniciais, respectivamente, menos f t0, x0, ou simplesmente a identidade, respectivamente. Ou seja, para calcular a solução, para calcular a derivada parcial em relação ao tempo inicial, a condição inicial é menos f t0, x0, e para calcular a derivada parcial em relação à condição inicial x0, a condição inicial da equação diferencial linear, a equação linear variacional, a condição inicial é a identidade. Uma observação que explica de onde é que vêm estas condições iniciais é observar o seguinte. Temos sempre esta relação integral, né, para as soluções das equações diferenciais, por definição de solução de uma equação diferencial. E automaticamente nós temos as condições iniciais do enunciado, porque imaginem, se vocês derivarem esta expressão em relação a t0, no ponto t0, né, isto aqui desaparece, isto aqui dá menos, porque é a derivada em relação a t0, que é o limite inferior da integral, isto dá simplesmente menos f em t0 φ de t0 aqui, portanto é exatamente x0, então vai dar menos f de t0 x0. A derivada parcial aqui é em relação a t0 no t igual a t0. E analogamente, se vocês derivarem em relação a x0, ok? Isto aqui vai essencialmente desaparecer. Vamos ver, se eu fizer t igual a t0, se eu derivar em relação a x0 para essa identidade, mais a derivada, mais o integral desta derivada aqui. De facto, isto aqui é uma função que pode ser derivável em relação a x0, eu teria que colocar a derivada sobre o sinal da integral, mas quando eu fizer t igual a t0, isto desaparece. Então fica simplesmente a identidade, que é a derivada do x0 em relação a x0. Okay? Nós podemos determinar as condições iniciais facilmente. Aqui precisa de ser um t. Okay? Como corolário do teorema de diferencialidade, antes de provar, nós podemos observar o seguinte, que é a fórmula de Liouville para o determinante das derivadas
das soluções de equações diferenciais em relação às condições iniciais. Então, reparem, se eu tiver a mesma condição do teorema anterior, a função f é C1, essencialmente, então a derivada parcial em relação à condição inicial da minha função φ satisfaz o seguinte, satisfaz que o seu jacobiano, o determinante da derivada da função que é a derivada parcial, que é uma aplicação linear, né, em relação ao x0, a derivada tem um determinante que é exatamente dado pela exponencial do integral de t0 até t do traço da matriz da derivada parcial da f em relação a x. Okay? De onde é que isto vem? Vem exatamente de que esta derivada parcial é solução desta equação variacional, né? Que é uma equação linear homogénea não autónoma. Certo? E pela teoria das soluções das equações diferenciais lineares homogéneas não autónomas, o fluxo destas equações satisfaz este resultado. Porquê? Por causa da fórmula de Liouville aplicada a esta equação. Ok? Então nós temos uma forma de calcular o determinante da derivada parcial em relação às condições iniciais, em cima, ao longo de uma órbita, ao longo de uma trajetória de solução, simplesmente calculando o exponencial do integral do traço da derivada da função que define a equação diferencial. Okay? E isto em muitas circunstâncias é fácil de calcular. Uma outra consequência deste resultado de diferenciabilidade é que se eu tiver que f é não só C1, mas CR, para algum R maior que 1, né? Então o fluxo da equação diferencial é de fato de classe CR. Okay? Ele não é só C1. Se a aplicação for de classe C2, C3, C4, etc., o fluxo tem a mesma classe de diferenciabilidade. Bom, se o FTX, a aplicação FTX é C1, o teorema garante que a derivada parcial em relação a t, que é o valor da f, é contínua, e a derivada parcial em relação à condição inicial é uma solução desta equação, da equação linear variacional, e portanto é contínua também. Okay? Ou seja, a φ é C1. E temos o teorema provado para R igual a 1. Por indução em R, nós podemos provar o resto. Vamos assumir por hipótese de indução que toda a equação x' igual a ftx de classe CR tem um fluxo de classe CR. Okay? Suponhamos agora que f é de classe CR mais 1. Okay? Então a gente supõe que para um certo R maior ou igual que 1, vale o enunciado para esse CR e vamos agora pegar uma aplicação de classe CR mais 1. O que é que nós fazemos? Nós agora definimos um novo fluxo, definimos uma nova função, uma nova equação diferencial, que é o seguinte, nós vamos tomar como a função que define a equação diferencial agora esta função que tem uma primeira coordenada ftx e como segunda coordenada a derivada parcial em relação a x, em tx, vezes uma direção h. Okay? E temos uma função em t, em x e em h. Esta é uma aplicação de classe CR. Porquê? Porque eu assumi que a f é de classe CR mais 1 e eu tenho aqui a f e tenho a sua derivada. Então ela é de classe CR. Agora vamos considerar a equação diferencial ômega' igual a g de tw, em que o ômega é xh, é estas duas coordenadas num espaço fatorial. xh que está em E vezes E. Okay? Estou num espaço com o dobro da dimensão original. Isto equivale a este sistema x' igual a ftx e h' igual a derivada parcial em relação a x de ftx vezes h. O fluxo de φ da aplicação da equação original, né, satisfaz a primeira equação. E a segunda equação é a equação variacional. É a equação exatamente variacional do primeiro fluxo, okay? Cuja solução é a derivada parcial em relação a x0 de φ t0 x0. Ora, como o fluxo de φ é CR,
ok? Como a solução desta equação é CR, então a segunda componente da solução, esta aqui, também é CR, ok? Pela hipótese de indução. Mas então isso significa que o fluxo da primeira equação tem uma derivada que é CR. Portanto, o fluxo da primeira equação, x igual a f de x, é realmente CR mais 1. Okay? E isto completa o parágrafo indutivo e provamos o teorema que nos dá a diferenciabilidade em todas as ordens. Né? Se eu tiver que a f é diferenciável numa classe CR de ordem maior ou igual a 1. Okay? Vamos em seguida falar de diferenciabilidade de soluções com parâmetros. Se tivermos uma equação diferencial que tenha um parâmetro embutido, okay, então o fluxo também vai ser uma aplicação C1 em relação inclusive ao parâmetro. Okay? Então a derivada do fluxo em relação ao parâmetro satisfaz uma nova equação diferencial, que é esta equação. A y' é igual à derivada em relação a x da f, em relação à segunda coordenada, à terceira, perdão, vezes y mais a derivada em relação a lambda da f. Okay? Isto tudo calculado ao longo da trajetória. Com y, com o lambda, né, sendo um parâmetro, e a condição inicial nula para o tempo de t0. Okay? O fato da condição inicial ter que ser nula, a gente deriva desta relação, que sempre é satisfeita pelas soluções de equações diferenciais. Então, se nós derivarmos em relação ao parâmetro e fizermos t0 igual a 0, obtemos 0. Okay? Observemos que esta é uma equação diferencial linear. Isto é a mesma aplicação linear que aparece na equação linear variacional. É uma equação linear não autónoma, mas não homogénea, porque aparece aqui também a derivada em relação ao parâmetro, que é somada, okay, à parte homogénea. Okay? Como é que nós obtemos isto? Nós aplicamos a regra da derivada da função composta e a igualdade das derivadas parciais mistas. Se a gente assume que o fluxo é diferenciável, okay? Então a derivada em relação a t da derivada em relação a lambda vai ter que ser a derivada em relação a lambda de ft lambda vezes calculada em φ mais a derivada em relação a x da função em relação a x, né? E vezes a derivada em lambda por causa da regra da derivada da função composta. Então nós primeiro derivamos em relação ao tempo e em relação a lambda, que por sua vez é a mesma coisa que a derivada em relação a lambda, a derivada em relação ao tempo, mas a derivada em relação ao tempo é exatamente a f, né? Então nós vamos derivar f em relação a lambda, né? Então primeiro derivamos em relação a lambda nesta coordenada e depois temos que derivar na última coordenada, porque a φ também depende do lambda, então aí usamos a derivada da função composta. Okay? Portanto, a derivada do fluxo em relação ao parâmetro de uma equação diferencial é a solução de uma equação linear não autónoma e não homogénea, que tem esta forma, x' igual a tx mais b de t, em que o a de t, como no caso da equação linear variacional, e a b de t é a derivada em relação à lambda da φ. De fato, é a derivada em relação à lambda da f. Okay? Deveria ser a derivada em relação a f, é esta parte aqui. Okay? Então temos estas expressões, temos algumas e tiramos a consequência. A prova da diferenciabilidade do fluxo, que justifica todas estas expressões, né, está aqui nestes apontamentos e está também no livro de referência com todos os detalhes. Okay? E vocês podem estudar quando quiserem. Sobre a continuidade de soluções e a compacidade do intervalo de tempo considerado. Eu observo que é crucial a suposição de que o intervalo de tempo considerado nos teoremas anteriores, os teoremas de continuidade, de diferencialidade, o teorema de Gronow, é crucial que ele é compacto, ok? Então, a relação entre a proximidade de condições iniciais e a proximidade de soluções num dado intervalo compacto depende
fortemente da condição inicial e do intervalo. Okay? Então, um exemplo bem ilustrativo é as soluções do médio linear com coeficientes constantes que seja uma cela. Por exemplo, aqui uma equação muito simples, um sistema de equações que no plano dá uma cela. Então, vamos ver que há trajetórias que começam em pontos arbitrariamente próximos, que se afastam muito ao final de certo tempo, e para se manterem próximas nós precisamos de reduzir o intervalo de tempo ou aumentar a proximidade inicial. Isto é ilustrado aqui. Temos aqui duas condições iniciais. Temos aqui a cela, aqui indicamos a origem da cela, e reparem que nesta caixinha aqui, nós vamos ver na próxima parte do curso que isto é uma caixa de fluxo. Nesta caixinha aqui, vemos que as órbitas, né, elas podem ser feitas muito próximas se eu tomar o x1 e o x0 muito próximos, né? E elas estão, naturalmente, elas se afastam de maneira proporcional ao tempo. Agora reparem o seguinte, se eu olhar agora para um tempo maior, este x0 vai ser enviado aqui, e o correspondente x1 vai ser enviado para cá, muito mais longe do que o tempo inicial. Então, se eu quiser manter o ponto x1, a trajetória de um ponto próximo a x0, muito próxima da trajetória de x0 para um tempo grande, eu tenho que reduzir a aproximação. Tenho que tomar pontos muito pertinho aqui de x0 para ter uma trajetória muito próxima de x0 para um tempo maior. Então, se eu aumentar o tempo, eu tenho que reduzir a aproximação inicial. Ok? Então, há uma dependência muito forte. Este é um exemplo paradigmático, uma dependência muito forte do tempo e da distância inicial, da condição inicial, para eu manter trajetórias próximas. Ok? E como indica o lema de Groenewald, a distância entre as trajetórias ela cresce exponencialmente com o tempo, no pior dos casos. Em geral, eu posso esperar que ela cresce exponencialmente com o tempo. Então, quanto maior o tempo que eu quero manter a proximidade, mais próximo eu tenho que tomar a condição inicial. Okay? Isto causa problemas, por exemplo, de instabilidade numérica. Se eu quiser levar uma órbita muito próxima desta para um tempo muito grande, eu terei que olhar para condições iniciais tão próximas de x0 que elas ficam indistinguíveis praticamente do x0 para qualquer método computacional, ou mesmo em termos de medições, se isto fosse um modelo físico concreto. Okay? Nos próximos vídeos, nós trataremos da teoria qualitativa das equações diferenciais, em que nós vamos tentar analisar as trajetórias da equação, as trajetórias de solução, sem usarmos informações sobre fórmulas precisas da equação diferencial. Então vamos tentar usar só informações qualitativas para ter ideia sobre o comportamento de soluções, independentemente de fórmulas específicas.